A gente está aqui cobrindo hoje no Sesc Ipiranga a peça Os Vencedores, que está em cartaz até dia 14 de dezembro. E para bater esse papo com a gente tem o Leonardo Cortez e o Gabriel, que faz o Bernardo. Obrigado por vocês estarem recebendo a gente. O prazer é nosso, viu? Léo, eu queria que você contasse um pouco pro pessoal, um pouco da peça, para que a gente tenha esse gostinho aí, para que o pessoal tenha esse gostinho para vir assistir. Os Vencedores é o encerramento de uma trilogia que eu idealizei com o Pedro Granato, chamado Trilogia da Fuga, né? Então, sempre me angustiava como dramaturgo, assim, sempre me inquietava como dramaturgo a trajetória das pessoas que vivem situações muito opressoras nos seus cotidianos familiares, no seu cotidiano de trabalho e ficam querendo fugir dessa situação e não conseguem, né? Então, na primeira peça que foi o Pousada Refúgio, era um grupo de amigos, hipsters, que queriam fazer uma pousada no interior de São Paulo e é claro que essa sociedade não dava certo. Depois, na segunda peça, que era o Veraneio, eles estavam num momento de fuga mesmo. Eles estavam numa casa de praia, achando que a proximidade com a natureza, com o mar, ia resolver os seus problemas, mas também não resolvia, porque as neuroses iam com eles para todos os lugares. E agora a gente está falando de uma situação de fuga onde esses personagens estão querendo fugir de uma opressão econômica. Né? É uma família que está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista econômico, assim, onde a maior parte dos sonhos deles estão assim na berlinda, eles não conseguem realizar nada, eles estão muito paralisados em função dessa questão das dívidas, né? Dos problemas econômicos. E aí eles vão celebrar o aniversário de casamento, é um casal que vai celebrar o aniversário de 20 anos de casamento, e eles são surpreendidos com a presença do patrão nesta celebração. Nossa. E esse patrão aparece muito transtornado porque ele está vivendo uma situação de divórcio e está passando mal, está alcoolizado, está sob efeito de remédios, eles não podem despachar esse patrão de jeito nenhum. Então parece uma situação até meio cômica, engraçada, porque esse cara é inconveniente, ele fala piadas inoportunas, ele é espaçoso e tal, mas aí a situação vai se desdobrando e como essa família está muito oprimida do ponto de vista econômico, eles vão tendo que tentar contornar isso. E nessa tentativa de contornar, eles acabam cavando a própria tragédia. Então, é uma comédia dramática, como todas as três comédias, sim, entendeu? As três comédias são comédias dramáticas. Você ri muito, o público ri muito, mas no final sai com uma dor, sai com um aperto, sai com uma inquietação. Essa é a função da comédia, no meu ponto de vista, assim, como dramaturgo. E vocês pensando na trilogia da fuga, se vocês pudessem fugir de algum ato cotidiano, o que vocês fugiriam e para onde vocês iriam? Então isso aí é o Gabriel que vai responder, que é outra geração. Fala aí, eu tenho as minhas fugas, o Gabriel tem as dele, vai lá. Nossa, me deixou na berlinda, a pergunta filosófica. Do que eu fugiria? Nossa, eu fugiria, acho que... eu sou um clássico Gen Z, eu sou viciado em TikTok, em Reels. Então acho que eu daria uma fugida disso e viria pro teatro assistir a gente, com certeza. Eu tenho uma resposta, eu fugiria da inteligência artificial. Eu acho um horror essa história. Aliás, eu sou um dramaturgo absolutamente virgem de inteligência artificial. Eu nunca entrei no ChatGPT e nem vou entrar. Eu quero que o ChatGPT se exploda. Eu acho que isso aí é um desserviço à humanidade. É um negócio que distancia o homem da sua própria humanidade. Então, eu estou falando em todos os lugares que eu posso falar que realmente eu sou um dramaturgo que não usa inteligência artificial. E eu acho que o teatro, como o Gabriel falou, é um refúgio maravilhoso da tecnologia, das telas, da inteligência artificial, porque é o encontro com o humano, né? É um dos poucos lugares onde você senta ali na plateia e durante 1h30 você acompanha os problemas e as questões de outras pessoas, de outros seres humanos. E aí você fica pensando em que momento da vida a gente está se propondo a fazer isso. Em muito poucos momentos, né? Porque a gente está em reuniões familiares, as pessoas estão nas telas, você está numa reunião e aí ao invés de ouvir quem está falando, a pessoa também está na tela, enfim, as pessoas estão se desconectando cada vez mais. E aí o teatro vem e propõe essa reconexão com a humanidade. E eu, como dramaturgo, estou conectado com a humanidade o tempo todo, assim, estou procurando estar atento a essas inquietações, a essas frustrações, a essas questões que vão gerando boa dramaturgia, porque eu acho que esse é o caminho para a gente se reconectar com a essência da gente mesmo. Exatamente. Nesse momento. Gabriel, o seu personagem, ele equilibra propósito e resiliência. Eu queria saber se você acha que esse é o propósito do pessoal da sua geração. Cara, eu acho que o propósito da minha geração é o propósito de toda geração nova. Que eu acho que, felizmente ou infelizmente, a gente não está conseguindo olhar. E acho que, felizmente ou infelizmente, também não conseguiram olhar tanto os tempos atrás, pelo menos na minha perspectiva. Eu acho que o que a gente tem que mais olhar hoje em dia, e o teatro é um ótimo convite a isso, como o Léo comentou muito, é revisitar as formas de relacionamento humano.
O sintoma da minha geração é essa hiperconexão com telas, que é muito visível, é muito claro, essa falta de conexão com o próximo, cada vez mais com essa tecnologia, seja IA, seja redes sociais, seja o WhatsApp, seja o YouTube, seja o que quer que seja. Se a gente não começar a olhar para como a gente se trata e como a gente trata o outro, tanto de sistema político, sistema econômico, seja da comédia que a gente faz, seja da forma que a gente se relaciona monogamicamente ou não monogamicamente, tudo isso, acho que não existe um certo ou errado. Acho que existe a forma que a gente escolhe, escolhe lidar com ações, as nossas relações. Então, acho que o que o meu personagem busca o tempo inteiro na peça é um propósito. É o como ele vai se relacionar com o pai, como ele vai se relacionar com a mãe, como ele vai se relacionar com a profissão dele. E essa falta de perspectiva que o sistema político, econômico, afetivo que a gente vive hoje acaba oprimindo. Então, eu acho que a função da personagem, a tentativa dele, a tentativa que eu trago enquanto artista e que eu espero de um futuro é justamente essa, a gente revisitar as formas que a gente se relaciona consigo mesmo, com o outro, do sistema político, sistema econômico, sistema afetivo, seja ele qual for. Acho que se a gente não parar para refletir sobre isso, a gente só tende cada vez mais ao caos. Como a história da humanidade já mostrou que a gente é um completo caos. Pra gente finalizar, eu queria saber o que é vencer para cada um de vocês, ou no pessoal ou no profissional. À medida que a gente vai ficando mais maduro, você vai percebendo que a grande vitória mesmo é você fazer aquilo que está na conexão com o seu propósito, né? Na conexão com o seu ideal, na conexão com aquilo que você acredita, né? Então, nesse momento, eu associo muito as minhas vitórias à minha atuação como um profissional de teatro. Eu acho que fazer teatro é uma grande vitória. Fazer o teatro que eu acredito, uma vitória maior ainda. Fazer o teatro que eu acredito na companhia de pessoas que eu amo, então, uma tripla vitória, né? Fazer tudo isso e ainda dar certo, fazer da peça uma peça que é assistida, discutida, né? que consegue ter público, que consegue ter retorno, então aí é uma vitória sensacional, entendeu? Então eu estou atrelando muito as vitórias da minha vida no que diz respeito ao teatro, ao próprio fazer teatral, assim, ao fazer teatral e ao teatro que eu acredito, né? Agora, é claro que dentro da vida pessoal, por exemplo, tem vitórias incríveis, né? Então eu tenho, por exemplo, filhos que estão entrando na vida adulta agora, né? Eu tenho uma filha de 19 e tenho um filho de 16. Eu acho uma grande vitória, por exemplo, que os dois sejam boas pessoas. Eu nunca ambicionei nada para os meus filhos, a não ser que eles tivessem bons corações, né? Assim, que tivessem senso de justiça, que tivessem bondade e tal. E eu percebo isso acontecendo, né? Então eu me sinto vitorioso como pai, por exemplo, de ter proporcionado uma criação que resultou em seres humanos que eu admiro. Eu admiro muito os meus filhos. Eu me sinto vitorioso quando eu consigo, por exemplo, ter um relacionamento saudável com a mesma mulher há quase 20 e tantos anos, entendeu? Então, essas pequenas vitórias da vida cotidiana, eu me sinto vitorioso quando eu consigo me aproximar dos meus pais ou me reaproximar dos meus pais depois de um período de afastamento, que é natural na vida, né? Assim, a gente tem uma proximidade com os pais, depois a gente na vida adulta se afasta, mas a partir do nascimento dos meus filhos eu me reconectei com os meus pais. Então, essas pequenas e simples vitórias estão sendo cada vez mais importantes, mais fundamentais. Na medida que você amadurece, você vai dando cada vez mais valor a elas, né? Não tem muito o que falar, o Léo falou tudo, mas vou repetir as mesmas coisas com outras palavras. Eu acho que, profissionalmente, acho que o teatro traz muito isso, e a gente comentou um pouco aqui sobre essa questão da conexão humana, de viver o momento presente. E como eu falei que talvez o que eu acredito que é a maior função da juventude é justamente revisitar as formas de relacionamento em todos os campos e quesitos, eu acho que o sucesso profissional é um pouco disso, essa resiliência de você entender que por mais que você concorde ou não concorde com de como o coletivo ser humano está se movendo no mundo, você sabe que não pode frear, mas você pode talvez sinalizar uma possível forma de se reconectar, uma possível forma de olhar para o mundo de uma maneira diferente. Um olhar carinhoso para o indivíduo, mas sem deixar que o indivíduo supere o coletivo, mas não deixar que o coletivo também esmague a sua individualidade, né? É quase um paradoxo, mas é um pouco sobre isso. Não acreditar que a sua visão de mundo se sobreponha sobre o outro, mas não deixar que as relações
de trabalho, econômicas e políticas do mundo também te oprimam a um ponto de que você não tem uma voz individual. Então acho que o teatro é um grande convite a isso, revisitar essas formas de trabalho, de relação consigo mesmo e com a sociedade. E no quesito individual, acho que é muito sobre isso. Acho que talvez eu esteja vivendo um pouco a outra face, né? Eu tenho 26 anos hoje, eu com 18, 19 anos saí de casa, quis desbravar o mundo, com 26 eu só quero o colo da minha mãe, do meu pai, então me reconectar com eles. Sei que eles fizeram o máximo possível por mim, acho que também sempre quiseram me formar como um ser humano bom e sempre me incentivaram a fazer tudo que estava dentro do alcance deles. Às vezes, quando a gente é adolescente, começo da vida adulta, a gente fala, não, mas tinha que ter sido assim, assim, assim. Aí hoje, com 26 anos, tomando um pouco de porrada da cara, da vida, a gente fala, não, pai, você estava certo, desculpa, mãe, só quero uma sopinha, eu quero dormir com você. E acho que é um pouco disso, reconquistar esse lugar familiar, esse lugar da profissão e se encontrar no meio do caminho e se perder, porque eu acho que a gente tem esse direito também de se perder. Deu pra sentir que vocês não podem perder essa peça, né? Os Vencedores está aqui no Sesc Ipiranga até dia 14 de dezembro, sextas e sábados às 20 horas, domingos e feriados às 18 horas. Vem assistir, gente, Os Vencedores.